Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos une no novo coração. Costuma-se dizer que todos os caminhos vão dar a Roma. Também digo que durante o ano, e ainda mais nas festas do Senhor Santo Cristo, todos os caminhos desta ilha e de outras ilhas de toda a parte vêm dar aqui ao campo de São Francisco, este campo do Senhor, para exatamente celebrarmos a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Estamos na semana do Santo Cristo, estamos perto das festas do Santo Cristo. Dado a pandemia, não podemos dirigir-nos aqui fisicamente, não podemos estar aqui fisicamente. Os nossos olhares, os nossos corações, desta ilha, dos Açores, por toda a parte, nossos olhares estão fixos na imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Estamos reunidos para celebrar a Eucaristia neste tríduo de preparação para a festa, com a ideia dominante de que Jesus é caminho, verdade e vida e fortalece a nossa esperança. Graças ao trabalho extraordinário da RTP Açores, é possível que, embora longe, sejamos perto, estamos todos unidos. Vamos, pois, celebrar a Eucaristia neste primeiro dia de preparação para a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Abertos à graça de Cristo, ao amor que Ele nos quer comunicar nestes dias, neste dia,
reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente esta Eucaristia. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, pensamentos e palavras, atos e omissões. Minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela ressurreição de Cristo nos regenerais para a vida eterna, concedei a nós a fé e a esperança para nunca duvidarmos do cumprimento das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, disse Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia: Irmãos, descendentes de Abraão e todos vós que temeis a Deus, a nós foi dirigida esta palavra da salvação. Na verdade, os habitantes de Jerusalém e os seus chefes não quiseram reconhecer Jesus, mas condenando-o, cumpriram as palavras dos profetas que se leem cada sábado. Embora não tivessem encontrado nada que merecesse a morte, pediram a Pilatos que o mandasse matar. Cumprindo tudo o que estava escrito acerca dele, desceram-no da cruz e depuseram-no no sepulcro. Mas Deus ressuscitou dos mortos, e ele apareceu durante muitos dias àqueles que tinham subido com ele da Galileia a Jerusalém, e são agora suas testemunhas diante do povo. Nós vos anunciamos a boa nova, de que a promessa feita a nossos pais Deus a cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Fui eu quem ungiu o meu rei, sobre Sião, minha montanha sagrada. Vou proclamar o decreto do Senhor. Ele disse-me: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança, e os confins da terra para teu domínio. Hás de governá-los com cetro de ferro, quebrá-los com vasos de barro. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E agora, ó reis, tomai sentido. Atendei, vós que governais a terra. Servi o Senhor com temor, aclamai-o com reverência. Tu és meu filho, eu hoje te gerei.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus, acreditai também em mim. Casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito que vou preparar-vos um lugar. Quando eu for preparar-vos um lugar, virei novamente para vos levar comigo, para que onde eu estou, estejais vós também. Para onde eu vou, conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Preparando a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres e celebrando-a em tempo pascal, escutando estas leituras da Bíblia e fixando o nosso olhar na veneranda imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, somos levados a dizer, em primeiro lugar, o sofredor, o crucificado é o ressuscitado. O ressuscitado, aquele que ressuscitou e que disse que era o caminho, verdade e vida, é de facto o crucificado. O ressuscitado é o crucificado. Meus irmãos, isto é importante porque, fixando a imagem do Santo Cristo, imagem tão querida para todos nós, venerando a imagem, queremos saber o caminho de Deus, quem é Deus, o caminho do Senhor, é olharmos para Jesus. Porque Jesus é Deus e Deus é Jesus. E, portanto, como tal, ele torna-se o caminho dos nossos caminhos, sua pessoa, sua mensagem, sua alegria, sua faísca, seu projeto, pode-se tornar o projeto da nossa vida. O caminho dele é a sua pessoa. Quando nós procuramos a verdade, quando procuramos a justiça, seja as pessoas que tenham mais fé ou caminhem para a fé, quando nós procuramos que a nossa pessoa se torne de facto uma boa pessoa, nos valores da justiça, da verdade, do amor e da paz, estamos a seguir o itinerário de Cristo. Cristo está a ser caminho para nós, está a ser referência para nós. Torna-se de facto o nosso caminho. Eu diria, se quiseres, o único caminho. Eu diria até o sentido único do caminho. Um caminho com sentido único. Tão importante é a pessoa de Jesus, o que ele disse e fez. Ele tornou-se o caminho também por aquilo que disse e fez, e porque fez da sua vida, de facto, uma doação aos outros. Por consequência, torna-se um caminho experimentado e que todos nós podemos, de facto, experimentar e muitas vezes experimentamos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Também nós, os cristãos, olhando para Cristo, desde o início da Igreja, nós vemos que os cristãos eram aqueles que faziam a via, o caminho. Só em Antioquia é que os cristãos tiveram o nome de cristãos, mas antes eram os homens e mulheres que faziam a via, faziam o caminho. Quer dizer, Jesus não era uma abstração para eles, não era uma nuvem passageira, era uma pessoa que influenciava a vida deles, que influenciava os comportamentos, que influenciava a alegria e a tristeza. Por consequência, faziam o seu caminho, que era a imitação, melhor dito. Imitação é difícil, muito mais sermos exemplo de Cristo, mas o seguimento de Cristo diário, naquilo que foi o seu coração, o seu estilo de vida, pode ser também, de facto, o nosso caminho. Os cristãos, através dos tempos, prolongaram por esta via, que é o caminho da vida, o próprio Cristo reproduzindo a sua vida.
Mas para encurtar, nós diríamos que também hoje os cristãos, nós cristãos, eu e vós, nós os devotos de Santo Cristo, todos os que se dirigem a este santuário, todos os que nestes dias fixam a imagem venerando do Santo Cristo, somos chamados a vivermos a nossa via, o nosso caminho concreto, com alegrias e tristezas as próprias que nós temos, e com as alegrias e tristezas e incertezas deste tempo atual. Nós fazermos o caminho em conjunto, sermos de facto os homens do caminho. Isto está traduzido numa expressão do princípio da Igreja, que é a sinodalidade. A Igreja, no princípio, quando de facto vivia o caminho, e vivia em conjunto, os cristãos viviam em conjunto este caminho, no fundo eles expressavam aquilo que a palavra sínodo diz, que é de facto estar juntos, trabalharem juntos, o caminharem juntos. Também hoje, e há uns anos a esta parte, a Igreja, nós cristãos, todo o mundo, nós aqui, ainda mais com o nosso caminho sinodal, com a nossa caminhada sinodal, somos chamados a fazer a vida cristã e imitarmos Cristo, não cada um para o seu lado, não cada um a seu belo prazer, não somos devotos de Santo Cristo por uma questão de gula espiritual, a minha promessa, a minha devoção e pronto, não. Todas as vezes que fixarmos a imagem do Santo Cristo e pedirmos de facto aquilo que temos para pedir ou agradecer aquilo que temos para agradecer, nós fazemos também o propósito e o compromisso de sermos cristãos em conjunto, de dialogarmos uns com os outros na família, na paróquia, nos grupos cristãos, na diocese. Nós fazemos a via hoje, queremos ser os cristãos, continuam este caminho de Cristo, este itinerário de Cristo. Está bem traduzido naquela expressão que é da nossa caminhada sinodal, já no segundo ano que nós estamos, a beleza de caminharmos juntos em Cristo. É verdade. Não ficarmos em abstrações, mas no dia a dia da nossa vida sermos capazes de imitar Cristo de mãos dadas, fazendo o possível para que a nossa Igreja, no conjunto dela própria, respondendo assim de uma maneira comunitária aos desafios que são colocados nas nossas ilhas, que são colocados na nossa cidade, que são colocados, de facto, a cada um de nós. Oxalá que a nossa devoção ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, oxalá que a descoberta ou a redescoberta de Cristo hoje, nos nossos dias, a redescoberta bela da sua pessoa, a redescoberta atual da sua pessoa, não de teorias, nos leve também a uma Igreja que se quer junta, que se quer unida, que dialoga, que conversa, mas que faz um caminho que é o caminho de Cristo, que tem um princípio, porque viemos de Deus e que tem um fim que é para Deus. Vamos pedir ao Senhor que estes 3 dias de preparação, estamos a celebrar o primeiro dia, seja de facto um momento forte de consciencialização e da descoberta para todos nós, repito, devotos do Santo Cristo, da pessoa de Jesus Cristo hoje. E que no meio das nossas veredas, atalhos, saibamos ver como é que Ele pode ser o nosso caminho e entremos numa conversa íntima com Ele e com um compromisso comunitário para vivermos esta imitação de Cristo em conjunto. Esta é a grande prece que colocamos aqui no altar, no louvor que damos a Deus Pai por Cristo, na força do Espírito Santo. Amém. Amém. A Deus, nosso querido Pai, por intermédio de Jesus, caminho, verdade e vida, colocamos algumas intenções importantes para o mundo, para a Igreja e para todos nós aqui reunidos. Pelos pastores postos à frente das comunidades, pelos que servem e confirmam na fé os seus irmãos, e pelos fiéis que nas provações estão a seu lado, oremos com alegria. Ouvimos, Senhor. Pelos leigos mais ativos nas paróquias, pelos que se empenham na catequese e na liturgia, e pelos que se comprometem na ação sociocaritativa, oremos com alegria. Ouvimos, Senhor. Pelos discípulos a quem Jesus dá a sua paz,
pelos que a têm e a oferecem aos que a perderam, e pelos que sofrem por não a ter, mas a procuram, oremos com alegria. Ouvimos, Senhor. Pelos que se alegram pelos bens que o céu lhes dá, pelos que nunca estão contentes com o que recebem, e pelos que até no sofrimento encontram Deus, oremos com alegria. Ouvimos, Senhor. Por todos os devotos do Santo Cristo, por todos os que nos acompanham espiritualmente nestas festas, pelos doentes vítimas do Covid e por todos os nossos queridos defuntos, oremos com alegria. Ouvimos, Senhor. Ó Deus, nosso refúgio e nossa força, pela vossa misericórdia, dignai-vos realizar o que nós todos com fé acabamos de pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceita, Senhor, todos os nossos louvores do mundo, para a glória do seu nome, para o nosso bem e o da nossa Santa Igreja. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa. Vós que lhe destes tão grande alegria, fazei-a tomar parte na felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É a nossa defesa e a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão.
Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria da Páscoa, exultam os homens e mulheres por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores. Porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que, de um extremo ao outro da terra, vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Espírito Santo, faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício da reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo o Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Tendei benignamente às preces desta família,
que vos dignastes reunir na vossa presença. Eu reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos vossos servos e nossos irmãos, Bento Salvador da Costa Garcia, Bento Pacheco Garcia, Mário Ferreira e família, João Albernaz, José Vitorino Medeiros Albernaz e Maria Adelaide Medeiros. Configurados com Cristo na morte, com Cristo tome parte na ressurreição. Quando Ele vier ressuscitar os mortos e transformar o nosso corpo mortal à imagem do seu corpo glorioso. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Quando enxugardes todas as lágrimas dos nossos olhos, e vendo-vos tal como sois, Senhor nosso Deus, seremos para sempre semelhantes a vós, e cantaremos sem fim os vossos louvores por Jesus Cristo, nosso Senhor, por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Unidos num só coração e numa só alma, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé que anima a vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, tirais ao pão do mundo, perdoai-nos. Cordeiro de Deus, tirais ao pão do mundo, dai-nos paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo.
Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo. Fazeis chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que alegria, irmãos, estarmos aqui reunidos neste santuário em união com todos os que estão por estes Açores fora, e por todos os que estão na diáspora, todos os que são devotos de Santo Cristo, onde colocamos aqui as preces, as ações de graças de todos. Como é bom fazermos desta semana um encontro, um reencontro, mesmo à distância espiritual, mas um encontro profundo com Cristo, com Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, que segura a nossa esperança neste tempo intranquilo e neste tempo de grandes mudanças. De facto, o Senhor Jesus nos atraia e que nos sintamos comprometidos com Ele numa devoção de compromisso sincera ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. O tríduo continuará amanhã, à mesma hora, com a Eucaristia, proclamação da Palavra de Deus, feita pelo nosso reitor, o cônego Adriano Borges. Sexta-feira, à mesma hora, 19 horas, com a Eucaristia presidida, palavra pelo nosso bispo, o Sr. Dom João Lavrador. No sábado, às 4 horas da tarde, haverá uma pequena celebração da Palavra, à mesma hora que era a procissão do sábado, e proclamação da Palavra também pelo nosso reitor. E no domingo, às 9h30 da manhã, teremos a Eucaristia presidida pelo nosso bispo. Que mesmo no dia-a-dia da nossa vida e do nosso trabalho, o nosso coração esteja numa preparação sincera para as festas, para que elas sejam de facto um compromisso de cada um de nós e da nossa comunidade, distante, separada, mas profundamente unida em Jesus Cristo. Com estas boas disposições, vamos pedir a sua bênção e vamos partir em paz. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Alcançá-los a
Cristo,